Revolução na América do Sul. Em maio de 1960, há muito tempo já, estreava em São Paulo, com a direção de José Renato, um dos melhores textos teatrais latino-americanos de todos os tempos. Revolução na América do Sul, do dramaturgo carioca Augusto Boal. Texto extraordinário pelo seu conteúdo e pela sua forma, infelizmente ganha nova atualidade hoje, 60 anos depois. Revolução narra a saga de José da Silva, operário, cidadão comum de um país latino-americano, que não tem tempo para grandes indagações metafísicas porque tem um problema concreto, uma necessidade básica. Ele tem fome. E quem tem fome não tem tempo para sutilezas nem grandes considerações. Quem tem fome quer comer, precisa comer. E o Zé, da peça de Boal, passa o tempo da sua vida tentando achar uma alternativa para a sua barriga vazia. Era a época da Revolução Cubana que ocorreu em 1959. Outras ideias, outras esperanças, outros governos, outras formas de organização social se perfilavam no horizonte como possibilidade. Mas o Zé não pensa em revoluções teóricas ou abstratas. Pensa em ações concretas que enchem a sua barriga vazia. O Zé nos coloca essa pergunta, também concreta. Quem tem muita fome consegue pensar em outra coisa? Eu não sei, nunca passei por isso. Zé é prisioneiro da sua fome, da sua barriga. Quem tem fome não tem independência nem autonomia, se torna prisioneiro da sua barriga vazia. E como tal, suscetível de se deixar enganar, seduzir por aqueles que prometem um pedaço de pão, um prato de feijão, tão pouca coisa e tão importante, importantíssima. Muita coisa já foi dita, escrita sobre Zé e a sua revolução, sobre Boal e o seu texto. Eu prefiro deixar a palavra a Boal para que ele, com a sua inteligência e a sua sensibilidade, nos explique por que escreveu Revolução. E a convite da editora Temporal, a quem agradeço esta excelente iniciativa, vou ler agora alguns trechos do prólogo que Boal escreveu para a sua obra. Eu sou Cecília Boal, a mulher de Augusto Boal, dramaturgo latino-americano. Revolução na América do Sul, Augusto Boal. Explicação. Ao contrário do que se costuma afirmar, creio que o autor deve explicar sua peça. Poucas obras serão suficientemente claras que poupem ao dramaturgo essa necessidade. A minha se inclui entre as muitas. Mesmo que tal explicação não possa ser contida em 2 páginas de prefácio, creio que será suficiente para dar uma ideia do que pretendi ou rejeitei. Diante dessa tarefa, o problema do conteúdo se apresenta inicial. Há tempos, um crítico afirmou que não se deve meter política em teatro. Essa resistência ao tema proibido jamais teve razão. Teatro não é forma pura. Portanto, é necessário meter alguma coisa em teatro, quer seja política ou simples história de amor, psicologia ou indagação metafísica. E se política é tão bom material como qualquer outro, surge um novo e mais sério problema: a ideia da peça. Chegamos ao ponto fundamental. Revolução tem ideia? E modestamente consigo pensar que sim. Talvez não seja capaz de verbalizá-la numa fórmula do tipo o crime não compensa, ou vede como sofrem os fracos oprimidos. Porém, em primeiro lugar, José da Silva é explorado, negligenciado e traído. Em segundo, José nada faz a não ser se queixar e mansamente conservar a fé nos dias melhores que hão de vir. Rejeitei a ideia de fazer dele o operário politizado, consciente dos seus verdadeiros problemas e soluções. José apresenta apenas aspectos negativos do operário. Todo o seu esforço converge unicamente para um almoço melhor
isso lhe basta. Nas poucas vezes em que indaga as causas da sua situação, a resposta mais improvável o contenta. O mesmo ocorre com os demais personagens. Pelo visto, a peça não contém nenhum personagem positivo, mas será necessário? O negativo já não contém em si o seu oposto? Eu quis apenas fotografar o desastre. É certo que, num ou noutro momento, cedi à vontade juvenil de gritar por aí que tudo está errado. Talvez sejam esses os piores momentos da peça. Será necessário agora discutir a forma. Por que uma peça tão quebradinha, com tantos personagens, tanta cena e música e canções? Não nego que a peça apresente uma certa anarquia. Explico a causa, que embora nada justifica. A versão inicial passava-se num circo, sendo todos os personagens representados por palhaços. Quis escrever uma peça que não procurasse análise de um personagem defrontado com um problema. E essa tarefa teria que se socorrer de elementos técnicos trazidos pelo cinema, pelas formas épicas e pelo circo. Falta agora tentar uma ligação entre forma e conteúdo. Sartre, analisando Brecht, afirmou que pretende, como este, criticar a sociedade na qual vive o homem moderno, expondo os processos pelos quais a sociedade e esse homem se desenvolvem. Mas quer também fazer o espectador participar integralmente da experiência do homem deste século, porque é ele, o espectador, que o vive. Este me parece ser o grande caminho do teatro moderno. Pouco importa se vou por ele ou não. Importa que gostaria de penetrá-lo. Essa peça é dedicada aos meus pais. Prólogo. Espectadores, o mundo está por um fio. Não vos assusteis, não ide embora, ficai. Mas mesmo calmos, calados ou rindo de vez em quando, não vos esqueçais. O mundo está por um fio. Pode acabar hoje, amanhã. Ainda há tempo de pensar. Ainda há tempo de agir. A revolta na Argélia, no Paraguai, no Tibete. Em Cuba, muito sangue, muita luta. Ontem mataram um preto no sul. Causa-mortes era preto. Operário morreu de fome. Causa-mortes, operário. A guerra. Bomba atômica no Saara, em Pequim, no Atlântico, no Pacífico. Bomba atômica na bolsa de uma senhora idosa. Mas a guerra é fria. Bases no estrangeiro alerta. Submarinos não identificados esperam um sinal. Presidente, visita de cortesia. O de cá vem lá, o de lá vem cá. Sorrindo para o mundo. Posam para vocês, sorrindo. Dizem que basta um botão. Onde fica? Onde é? Ninguém sabe que botão. Sabemos que o mundo está por um fio de cabelo. Cuidado, minha gente que ainda está viva. O mundo está por um fio. O mundo está por um fio. O mundo vai acabar. Narrador. Mas o mundo fica longe, muito longe daqui. Aqui não há bombas, não há revoluções. Muito pouco se mata, a não ser a notação. Essa peça não fala sobre bombas, nem massacres, nem crime de morte. Simples história de um homem, José, pleno de esperança e de bondade, um homem que morreu sem conhecer o inimigo. O inimigo o cercou e até as calças lhe roubou. E no fim da peça o matou. E vocês vão ver por quê, embora José da Silva continue sem saber, é uma história engraçada, se é que fome tem graça. Introdução. O elenco canta. Atenção, atenção. Aviso à população. Revolução, revolução. Revolução na América do Sul. Cuidado, minha gente. Cuidado, minha gente. A revolução vai começar. Depois da notícia do falecimento de Flávio Migliaccio, ocorrida ontem, acho, dia 3 de maio, curiosamente, um dia depois,
do falecimento do Boal, né, que foi dia 2 de maio. Então, seria impossível essa leitura de Revolução sem falar uma palavra sobre ele, que foi o ator que representou José da Silva, muito jovem, como eram jovens, todas jovens do Arena, muito bom ator, um palhacinho que Boal amava e que fez muitas e muitas vezes esse papel durante as temporadas de Revolução, as turnês que fizeram pelo Nordeste, enfim, só uma palavra para dizer que fiquei muito triste com a notícia, embora o Flávio já seja um senhor de 85 anos. Então, um pensamento para ele.